Louvado seja o nome do Senhor. O presbítero Francisco das Chagas tem algo da parte de Deus aqui para colocar para a igreja do Senhor, para os irmãos, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Meus amados, é motivo de nós estarmos alegres com o Senhor. O aniversário da congregação, são 17 anos de luta, mas também 27 anos de vitória. Quero dizer que eu sou membro desta igreja assim que ela se fundou. No ano 2000, eu entreguei a Cristo. Estou por 26 anos que sirvo o Senhor. Eu vim aqui a mãe do pastor Bruno relatando as vitórias, e o pastor Bruno falando que ela profetizou que seus filhos iam ser pastor e doutor. Eu quero dizer para a igreja do Senhor que mulheres de oração, do círculo de oração, são mulheres virtuosas. Porque são mulheres que buscam a Deus, independentemente do horário ou local onde elas se encontram. Elas estão
ligada ao trono da graça. Por que eu conto isso, meus amados irmãos? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sou disso, eu não pedi a oportunidade. Eu pedi aqui meu pastor 2 minutinhos. Por que eu pedi? Porque eu era um homem que vivia no mundo da destruição, no mundo da prostituição, no mundo da cachaça, juntamente com minha esposa que está ali. E um dia alguém chegou para minha mãe e disse assim: Raimunda, minha mãe era Raimunda, disse: Raimunda, aquele teu filho é um caso perdido, aquele teu filho não tem jeito, a tua nora não vale nada. Dizia eu dei para minha mãe. E minha mãe era de oração. A minha mãe, mulher que se prostrava diante do Senhor. E ela chegou para esta pessoa e disse assim: não, tu está enganado. Tu está enganado. Eu vou ver meu filho pregando o evangelho do Senhor. E vou ver minha nora cantando no conjunto das senhoras. Glória a Deus. A palavra diz: clamas a mim, respondeste-ei e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É verdade. Meu irmão, o momento é clamar, é buscar. Aleluia. E em setembro, meus amados irmãos, de 2000, esse irmão que fala aqui se entregou-se a Jesus Cristo. Mas através da oração das suas servas, minha mãe hoje não está presente no nosso meio para confirmar isso que eu estou falando, porque já dorme no Senhor. Mas o pastor Bruno está vendo a irmã dele, a mãe dele, testemunhar das maravilhas que ela profetizou na vida dos seus filhos. Eu vai comprar. Meus irmãos, isso é motivo da igreja pular de alegria, porque onde veio um que era um caso perdido, hoje está adorando, glorificando, exaltando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu creio, meus amados irmãos, que vai acontecer algo especial aqui hoje. Eu não vou poder contemplar, porque eu estou saindo desse lugar. Eu vou contar meu pai. Meu pai é um ancião que já não está muito mais, mas deixa lá essas coisas todas, né? Para os nossos cuidados. E hoje eu digo que eu vou passar o dia com ele. Mas eu tinha que falar isso hoje para a igreja do Senhor. Para que o povo viesse a conhecer quem é Jesus Cristo, quem é uma mulher do ciclo de oração, quem é uma mulher que dirige a oração, porque as mulheres de oração, meus amados irmãos, meu amigo, Satanás não se mete com ela não, porque ele é envergonhado, porque é serva do Deus Altíssimo. Meus irmãos, era isso que eu queria comentar no nome do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Francisco da Chaga, ele faz uma escala de cuidado com seus pais, né? E hoje é o dia dele estar lá cuidando do pai dele, tá? E ele veio para cá, cheguei aqui, ele já estava aqui, como o salto do Francisco da Chaga. Onde você vai, pensa que chegar mais cedo, que ele já chegou, né? Ele vai precisar sair, é decorrência disso, e é prioridade, né, irmãos? É honra para quem cuida dos seus pais. Ele tem uma escala com os irmãos para cuidar com seu pai. E hoje é o dia da escala dele estar lá. Mas ele esteve aqui antes, né? Já recebeu a bênção do Senhor e vai cuidar do seu pai. Deus vai ser de maneira especial. Meus queridos, a missionária Sara, ela está louvando ao Senhor. Ela está tudo assim, né? Mas ela vai cantar ao Senhor. Enquanto ela está cantando ao Senhor, nós vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Vamos ofertar ao Senhor, tá bom? Aquele princípio, irmãos,
liberalidade e gratidão, amor a Deus. Bom? Lembrando sempre que Deus não precisa dos nossos recursos, porque Ele deve nos usar, né? Mas aquilo que você trouxe para ofertar, você não oferte de todo coração, de todo amor, porque Deus é quem cuida da sua obra, assim como cuida também das nossas vidas. Ele é o Deus da provisão. Tá bom, irmãos? Vamos também aproveitar esse momento, celebrar o Senhor, para não perder o costume. Estenda só uma mão para frente. Você que crê, só você que crê. Viu? Você que crê. Deus querido, eu quero apresentar os teus filhos agora que vão ofertar. Senhor, eu quero que tu olhe para o coração de cada um deles, Pai. Senhor, aqueles que não podem, Pai amado. Senhor, tu conheces o coração, uma pessoa, teu filho, faz ele prosperar, Pai amado, para que ele também tenha esse prazer, Senhor amado, de cooperar com o teu reino, enquanto ainda é tempo. São poucos anos que nós temos aqui para fazer isso, Pai amado, mas tu nos deu esse privilégio. A tua palavra diz que são 70 anos, Pai, o resto é canseiro e fadiga. Então nós temos pouco tempo para dar aquilo que tu nos faz prosperar, Senhor amado. Nós nos desprezamos e, Pai amado, ajudamos o teu reino, Pai. Senhor amado, então eu te peço em nome de Jesus, os seus filhos que vão ofertar, aqueles que não podem, Senhor, mas o coração está desejoso, também, Pai amado, abençoa os teus filhos, abre as comportas do céu, Pai amado, porque nós bem entendemos que a tua bênção, as tuas maravilhas, a tua prosperidade não é só lá no céu de glória, é aqui na terra também. Então dá o melhor dessa terra para os teus filhos, Pai, mas junto com esse melhor é a tua sabedoria, Pai amado, para que nós entendamos que as primeiras coisas, a premissa é tua, Senhor. O principal do nosso tempo é para ti, e que a prioridade na nossa vida, que somos peregrinos e forasteiros, é o teu reino, Pai. Então, Senhor amado, assim como tu vais prosperar financeiramente os teus filhos, dá a sabedoria, Pai, a sabedoria da escolha de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim abençoa a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero dizer que estamos muito alegres em conhecer parte da família de Deus. Convido a todos para louvar junto comigo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não
nosso obreiro também que está aqui conosco, nosso irmão Roberto, que não larga a gente aqui todo o tempo. Deus te abençoe, meu irmão. O Silva também está ali, seja pelo também em nome de Jesus. Nosso presbítero Temístocles, em nome de Deus, que está aqui conosco. O Fernando veio? Fernando? Não, o Fernando não veio pela manhã. É nosso presbítero irmão Francisco da Chaga, irmão Jesus também sempre acompanha, chegou junto, está aqui conosco. Irmão Carlos Alberto, junto também, obreiro da casa do Senhor, está aqui. Nosso presbítero também, Luiz Carlos, também está aqui conosco. Deus lhe abençoe. Irmão Ivânio, auxiliar honra, cheio da graça de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Não sei se é diácono, é presbítero. Diácono, né? Esaú também, ali da congregação Canaã. Deus te abençoe, meu irmão, de maneira preciosa. Deus continua abençoando. E as respectivas congregações dos nossos irmãos que estão aqui conosco, Deus te abençoe de maneira poderosa e especial. Amém? Queria apresentar também o pastor Eduardo Maranhão, pastor Dudu. Pastor Dudu. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor já, tá bom? Deus possa te abençoar, juntamente com a missionária Sara, que já também louvou o Senhor aqui nessa manhã. Aí acompanha também o meu pai, Francisco Diniz, homem cheio da graça de Deus, né, que está aqui conosco, marido da irmã Marlene, né, Maranhão, né? Então esse casal abençoado foi que forjou o nosso caráter, né, e se aproximando do caráter de Jesus, né? Então, foram eles responsáveis, né? Também queria fazer menção da minha sobrinha, a Maria Paula, do Barro Duro, né, que está aqui conosco, né? É linda, puxou para missionária, né? E eu também queria ver registro também do nosso irmão e amigo Dom Flávio, irmão Jaciara, que nos surpreenderam aqui, está aqui conosco. Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês. Está também o Daniel, o Miguel e o Pedro, né? Pedro é uma bênção. Esse do Pedro, né? Amém, irmãos? Quantos estão felizes com a presença dos nossos irmãos nessa manhã? Deus possa abençoar cada um de vocês, concedendo bênçãos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais demoras, queria passar a palavra aqui para o nosso pastor Eduardo Maranhão. Vamos ficar em pé para nós estarmos orando por ele, né? Para começar a ministrar aqui a palavra, né? E ele tem a liberdade aqui do Espírito Santo para fazer o que Deus colocar no seu coração. Queria chamar aqui o presbítero Temístocles, né? Olha aqui, apresentando esse pregador dessa manhã em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te chamamos do Senhor, na tua infinita graça, amor e misericórdia, em presença, Pai, nesta manhã, Senhor, entregamos o teu filho. Oh, Pai querido, assim como Moisés, seja com ele, resplandecendo a tua glória no rosto dele, e ao amanhecer, edificar essas colunas, o altar, Senhor, neste lugar, com a tua glória, com a tua presença e com a tua palavra em sua boca. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito feliz de poder estar aqui com os senhores e senhoras aqui, para nós aprendermos do Senhor. Eu quero cumprimentar toda a igreja na pessoa do pastor Bruno, que está aqui com a gente. Ele fez esse convite para estarmos hoje aqui. Louvar a Deus assim pela vida de cada crente que está aqui também. Cada crente aqui no Piauí. Você ter uma ideia, a história da Assembleia de Deus de Imperatriz, ela começa com o Piauí, né? São irmãos aqui do Piauí que foram para o Maranhão pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus para aquele povo. E hoje a Igreja Imperatriz é uma igreja
enorme, porque homens e mulheres se dispuseram a estar indo para outro estado pregar a palavra. A história da Igreja Imperatriz começa com a história do Evangelho aqui, aqui no Piauí. Os missionários Daniel Berg e Navigre, quando pregaram o Evangelho por aqui, alcançaram algumas famílias, família Rocha, família Bandeira. E essas famílias viajaram em lombo de jumento, daqui do Piauí para a Imperatriz do Maranhão. Foram, se não me engano, 30 dias de viagem em lombo de jumento, para chegar lá e pregar o Evangelho para os seus familiares que estavam ali. E quando chegaram lá, eles anunciaram o Evangelho, e Jesus salvou, curou e batizou no Espírito Santo. Mudou a história. O primeiro culto ali na casa da irmã Milu. O Milu foi o primeiro culto feito na Assembleia de Deus de Imperatriz. Hoje nós somos ali em Imperatriz cerca de quase 15 mil crentes na Assembleia de Deus. Nós temos hoje, tudo começou com esses homens que saíram daqui do Piauí para pregar o Evangelho lá no Maranhão. Nós temos espalhado na cidade cerca de 300 templos, toda a cidade de Imperatriz, que foi construída através dessa obra que Deus levantou através dos crentes, e tudo começou aqui no Piauí. Nós temos hoje 500 missionários no campo, sustentado pela Igreja de Imperatriz, só pela Igreja de Imperatriz. Não tem ajuda de governo, não tem ajuda de outra cidade, só os crentes de Imperatriz sustentam 500 missionários fora. E você sabe por que isso? É porque nós somos bons? Não, é porque a graça de Deus nos alcançou. Isso é resultado do trabalho que Deus começou fazendo aqui no Piauí e levou para o Maranhão. Então você tem parte nessa história. O Evangelho é feito disso mesmo. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder retornar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. E eu prometo aos irmãos que eu serei breve, tá? Mas eu quero poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu queria muito que você acompanhasse com sua Bíblia, pegasse a sua Bíblia mesmo e acompanhasse, pudesse compreender um pouco da palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 30. Todos acharam, amados? Amém? O texto diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Vamos dizer essa parte? Então restaurou, 1, 2, 3 e... Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras, olha só, o que ele fez? Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares,
o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Versículo 38, todo mundo junto? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rio. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Quando a gente fala sobre altar, quando a gente fala sobre sacrifício, quando a gente fala sobre holocausto, a gente às vezes precisa entender como funciona, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Qual é o entendimento sobre isso? E eu queria, nesse momento, poder ajudar você a compreender isso. Quando o Senhor instituiu isso, você vê que o altar ele não foi instituído em Moisés. Antes disso já se fazia altares ao Senhor. Abraão mesmo edificou o altar ao Senhor. Você vai ver outros homens também antes da lei edificando altares ao Senhor. Se você olhar quando Adão e Eva tiveram seus filhos, os seus filhos também edificaram o altar ao Senhor. Todos eles. E quando a gente fala desse sacrifício do altar, nós precisamos entender que isso é uma maneira como o homem daquela época se relacionava com Deus. Você vai ver que edificar altar tem o objetivo, primeiro, relacionamento com Deus, mas também confissão de pecado. Eram os principais objetivos, era levar o homem a se relacionar com Deus através da adoração, mas também de restaurar vidas. Então você vai ver lá em Levítico, todo o livro de Levítico, ele mostra para a gente como é que funciona. Ele costumava dizer assim, ele mostrava para cada pecado, havia um animal específico que precisava ser levado ao sacerdote. Para cada pecado, para cada ação, e o livro de Levítico vai mostrando cada uma disso, que é o livro das leis, dizendo, olha, quando o homem fizer isso, quando o homem pecar assim, ele pega esse determinado animal, vai até o sacerdote e vai fazer sacrifício ao Senhor. E esse sacrifício é conhecido como sacrifício ou oferta de expiação. E o que é oferta ou holocausto? Porque o termo holocausto também significa isso, é uma oferta. E você oferecia uma oferta, e essa oferta, uma expiação, significa tomar um lugar. Quando você fazia o sacrifício expiatório, aquele animal tomava o teu lugar. Ao invés de você ser queimado por causa do pecado, aquele animal era queimado no teu lugar. E a lei dizia que quando ele levava o animal, ele botava a mão na cabeça do animal, como se estivesse transferindo o seu pecado para aquele animal. O animal se tornava a oferta. O holocausto era para a pessoa, mas o altar é o lugar onde se queima a oferta. Então, o que acontece? Quando a gente fala em altar, quando a gente está falando de altar, nós estamos dizendo assim, nós estamos falando de lugar, olha que coisa linda, lugar de morte. Altar é lugar onde há morte. E quando você olha isso, a tendência do não cristão é se desesperar quando fala isso. Mas para aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, já sabe o que significa morrer. Morrer para mim significa que Cristo está vivendo dentro de mim. Então, quando a gente entende o valor da presença de Cristo em nós, nós entendemos o valor do altar.
E aí você vê, por exemplo, Elias aqui, ele está fazendo exatamente isso. O povo de Israel havia se afastado do Senhor, e reinou sobre Israel um homem que se afastou e levou o povo ao pecado. O nome desse rei era Acabe. E Acabe se afastou do Senhor e aprontou e trouxe os profetas de Baal para dentro da nação de Israel. Mas uma coisa eu aprendo já, eu lembro desse texto e aprendo uma lição maravilhosa. Hoje nós estamos aqui nesse mundo e está cheio de profetas de Baal nesse mundo. Mas assim como na época de Elias, havia um homem chamado Elias que não se contaminou com os manjares de Baal. Havia não só um homem, porque Elias disse: ó Senhor, só eu fiquei. E Deus abre a boca assim: que nada, rapaz. Ainda tem muito profeta, tem muita gente que não se deixou contaminar com o profeta Baal, os profetas de Baal. Ele estava falando isso. E assim nos dias de hoje também há uma igreja que no meio dessa perversão total não se contaminou com os deuses de Baal. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui numa guerra, numa batalha espiritual para ser crente, porque ser crente não é fácil. Ser crente é difícil mesmo. É uma das coisas mais difíceis que tem, é você viver a vida cristã como ela é. Como ela é de fato, por quê? Porque o passo para você se tornar um cristão começa com a morte do eu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, a vida em Cristo começa com a morte do eu. Assim como é de fato o altar. O altar é um lugar de morte. Onde o indivíduo leva a sua oferta, leva o holocausto para ser sacrificado, com um objetivo. Ou adorar a Deus, e adorar a Deus significa ter relacionamento com Deus. A gente não adora a Deus como o paganismo adora. A gente não adora a Deus para receber alguma coisa. A gente adora a Deus porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. No paganismo, você vai ver, por exemplo, na história do Império Grego Romano, que eles tinham deuses para tudo quanto era coisa. Se você queria ter uma boa colheita, tinha um Deus que você oferecia sacrifício. Se você quisesse ter um bom relacionamento, tinha a deusa do amor, tinha a deusa daquilo, e você oferecia sacrifício, ofertas a esses deuses, para receber algo em troca. Mas nós não somos pagãos, nós adoramos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o suficiente para nós. Porque a maior bênção a gente já recebeu. Qual foi? A salvação das nossas almas. A maior riqueza a gente já tem, a gente não precisa de mais nada nessa terra. A coisa mais importante que alguém pode ter, pense comigo, tudo que você tem aqui nessa terra vai ficar. Até esse corpo mortal que você tem, que você usa, ele vai ficar aqui. Ele não é da eternidade. A única coisa que você tem é a alma. Tudo que tem aqui, você vai perecer tudo. A Bíblia diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você pode comprar, você pode ter riqueza, você pode ter tudo aqui na terra. Tudo isso vai passar, inclusive o nosso corpo. Mas a grande riqueza que você tem é a salvação da tua alma. Meu filho, uma vez eu chamei ele para conversar e disse: olha, meu filho, e fui explicar isso para ele. Sentei com ele, eu comprei uma Bíblia para ele e disse assim: eu estou te dando a coisa mais importante. Esse aqui é o melhor presente que eu podia te dar, eu estou te dando agora.
Não é, o maior presente que eu posso dar para o meu filho é uma educação boa. Isso aí passa. Você vê gente aí formada em direito, medicina, empresário, não sei o quê. Basta uma ansiedadezinha já mata a pessoa. Para a pessoa na mesma hora. Não precisa nem muita coisa. Basta uma gripezinha, uma virose pesada, aquela inteligência, aquela riqueza. Para tudo, não fica nada. Eu sou psicólogo, atendo no meu espaço clínico, gente de todo lugar. Como você vai ver, está lá uma pessoa com uma inteligência gigante. Você sabe como parar? Trancar dentro de um quarto. Não consegue sair de dentro de um quarto só por causa da ansiedade. É nessa hora que você vê que isso não é a riqueza. Você pode ter a melhor educação, não tem problema, estude, se forme, mas não estribes no teu próprio conhecimento, mas confia no Senhor. Não pense que o que você sabe é alguma coisa. Você não sabe de nada, irmão. Às vezes você pensa que sabe de alguma coisa, você não sabe de nada. Faz igual o Jó. Se Senhor, eu amaldiçoo o meu dia. Onde é que tu estava quando eu criei o céu e a terra? Onde é que tu estava? Onde é que tu estava quando eu fiz? Rapaz, deixa eu te falar, Jó. Tu não sabe de nada. Tu não sabe o que foi que eu fiz para tu chegar até aí. Tu não sabe. Tu não sabe de nada. Então deixa eu te falar uma coisa. Não confia no teu próprio conhecimento. Busca, estuda, sabe, faça o melhor para o reino de Deus, estudando, formando, trabalhando, gerando riqueza, mas saiba de uma coisa: a maior riqueza que você tem é Jesus. Eu digo assim, eu tenho ouvido muitos pais que lutaram para formar médicos mais do que para gerar homens de Deus na terra. Eles tiveram médicos, mas não tem mais homens de Deus na sua casa. E eu vou dizer uma coisa para ti: pode até tu não ser médico. Bom é, se tu fizer um curso bom, pode seja medicina, direito, seja qual área for, estuda, se prepara. Mas eu vou dizer uma coisa: a maior riqueza que tu tem não é isso. A maior riqueza que tu tem é Jesus. Porque tudo isso vai ficar aqui. O que vai para a eternidade é a alma. E se ela não tiver salva, o que resta é a condenação eterna. Mas uma coisa é certa: Jesus não te fez para isso. Ele te fez para herdar a vida eterna. E quando você ouve, quando você vê, entende isso, começa a compreender o que de fato é. O que é um altar? Quando eu digo assim, eu vou levantar um altar ao Senhor, eu estou dizendo, eu vou levantar um lugar de sacrifício ao Senhor. Ou seja, eu estou construindo um ambiente para eu me relacionar com o meu Deus. Quando a gente fala de altar, nós estamos falando isso. Quando você vai para o Novo Testamento, você lembra quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário? A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasgou de alto a... Esse véu do templo, você tem uma ideia? Ele aponta que para uma pessoa rasgar aquele véu do templo, um humano não rasgava. Tinha que ser em torno de 4 ou mais homens para carregar esse véu. Ele era grosso da espessura de uma parede. Era preciso colocar 4 cavalos de um lado e 4 cavalos do outro para poder rasgar isso. O véu separava o santo do lugar santíssimo dentro da estrutura. E quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, aquele véu se rasgou de alto a baixo, como se Deus estivesse dizendo assim: isso aqui acabou hoje. Acabou hoje. Agora, para entrar na presença do Pai, você precisa de Jesus. Ele estava exatamente desfazendo uma antiga aliança e trazendo uma nova aliança para nós. E agora essa aliança é no seu sangue. Sabe, quando a gente vê isso, quando a gente começa a perceber o que Deus está fazendo,
Deus está construindo um caminho para eu e você entrar na eternidade, para nós estarmos em relacionamento com Ele. E agora o que acontece? Jesus vem. Você lembra que quando Abraão ofereceu Isaac lá no altar, aquilo ali é um texto que já apontava para o sacrifício de Jesus. Por isso, Isaac é visto na Bíblia, na teologia, como um tipo de Cristo. Só que naquele dia que Abraão foi oferecer ele como sacrifício, uma oferta, naquele dia o próprio filho dele era o holocausto, era a oferta. E ele vai colocar, a Bíblia mostra ele indo, subir naquele monte para levar aquele menino. E chega um momento que ele vai amarrar aquela criança, que ele amarrou a criança dos pés e mãos e colocou sobre o altar. Quando ele coloca aquela criança sobre o altar, ele está oferecendo esse sacrifício ao Senhor. Só que naquele dia, quando ele ia concluir o sacrifício, sabe o que aconteceu? Deus proveu para ele um cordeiro que seria sacrificado. Deus já estava avisando a humanidade: logo eu também vou enviar um outro cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele será um sacrifício eterno, não haverá mais necessidade disso. E aí ele está dizendo, gritando para o mundo que faria. E aí ele envia Jesus, ele vem à terra como filho, e naquele dia ele é o sacrifício. Não apareceu um cordeiro para ir no lugar de Jesus, não. Jesus mesmo foi lá e cumpriu o sacrifício. Quando ele morre lá na cruz, já pendurado na cruz, ele diz assim: pronto, está consumado, está feito o sacrifício. E quando ele faz isso, ele faz exatamente o sacrifício de expiação. O que é isso, pastor? Ele tomou meu lugar. O pecado era meu, mas ele tomou. Ele era justo, nunca havia pecado, e ele naquele dia, ele se fez pecador por nós. E agora, quando ele faz isso, o apóstolo Paulo, entenda só, depois que ele faz isso, o sacrifício foi feito. O sacrifício foi feito. Aí agora você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo: antes vocês levavam animais para ser sacrificados. Deixa eu te falar agora. O sacrifício agora é você. Você é a oferta ao Senhor. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta o teu corpo. E esse teu corpo tem que ser um sacrifício agradável. Tem que ser vivo, agradável e perfeito para Deus. Porque quando um animal era oferecido, ele dizia assim: olha, o animal não pode ter mancha, não pode ter doença, não pode ter pata quebrada. Você não pegava um cordeiro qualquer. O animal tinha que ser sem mancha, sem nada. E tinha que ser levado ao sacerdote. Tinha que ser levado ao sacerdote. E é uma coisa interessante que a gente vai perceber, é que os animais oferecidos eram cordeiro, vaca. E para os pobres, aquelas pessoas que não tinham condição, você podia levar pombas ou rolinhas. E você levava para sacrificar. E quando você fazia isso, se você, por exemplo, olhar na lei, você lembra que uma vez Jesus saiu derrubando lá no templo, quebrando tudo, botando cambista para correr? Você sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo algo que o povo de Israel estava tentando burlar a lei. Quando alguém pecava, não levava o animal até o sacerdote, agora eles compravam o animal lá. Os caras vendiam animal na porta do templo, no pátio. É como se ele estivesse dizendo assim: olha,
existe um processo. Porque imagina quando alguém pecava e precisava levar um boi. Precisava levar um animal grande lá ao sacerdote. Ele tinha que passar com esse animal no meio do arraial. E quando ele passava no meio do arraial, todo mundo olhava ele passando. Porque o tabernáculo ficava no meio. Todo mundo que queria tinha que passar. O povo passava, os outros olhavam. Ixi, fulano está indo lá no sacerdote. O que foi que ele fez? Você sabe uma coisa que eu vejo que é extremamente perigoso nos dias de hoje? É porque a igreja de hoje, ela ouve muito mais mensagem na internet do que lê a Bíblia. Nós temos uma igreja que ela não caminha pela palavra. Hoje ela está caminhando pelo que ela ouve em pregações. E se quer ver uma palavra que o pessoal fala que não é bíblica, ele diz assim, olha, Deus ama o pecador, ele abomina o pecado. Caso na Bíblia, esse texto você não vai achar lá. Isso não existe. Ao contrário, Deus odeia o pecador. A Bíblia diz assim, 7 coisas Deus odeia, mas a 7ª, ele abomina. Aí ele diz assim o quê? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ele não está dizendo que Deus odeia o ato dele. Deus odeia, abomina aquele que semeia contenda. Ele abomina o pecador. Muita gente está inventando coisa e o povo, por não ler a Escritura, acredita que é verdade. E eu vou dizer uma coisa, nós precisamos urgentemente voltar à leitura. Eu vou dizer para você, leia a palavra de Deus. Não é modismo, leia a palavra de Deus. É, sabe o que? Fundamental para a sobrevivência. Aleluia, glória a Deus. Ler a palavra de Deus não pode ser considerada, eu li a Bíblia toda. Não, você lê a Bíblia para sobreviver, porque você pode estar pecando porque não conhece a Escritura. E isso pode estar condenando a sua vida e a tua família, que é o pecado transgeracional, passado de geração em geração. E se você não acordar, isso pode destruir a tua casa, a tua família, a tua história. Mas eu digo para você uma coisa linda e maravilhosa: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. E a gente precisa entender isso. A gente precisa colocar em prática. A gente precisa começar a viver essa palavra na íntegra. E não se trata, como o pastor Bruno mesmo tem pontuado esses dias, de você sentir alguma coisa. Você quer saber? Olha, tem gente assim, pastor, eu não estou me sentindo salvo. Meu irmão, você tem que entender que você é salvo. Você não precisa sentir. Agora, se você sente, é uma maravilha. Se você sente que é salvo, também é bom. Mas mais poderoso do que sentir é quando você chega ao pleno conhecimento da verdade. Porque essa é a vontade de Deus. A gente tem que parar de viver em cima de sentimento. Eu vim para a igreja porque eu senti vontade. Não, eu vim para a igreja porque a palavra de Deus diz para eu vir para a casa do Senhor. Eu estou orando porque eu sinto vontade de orar. Não, eu oro é porque Deus, a sua palavra, disse orar em todo o tempo. Aleluia. Isso é entendimento, não é sensação. Irmão, se fosse por sentimento, ninguém aqui era crente. Se a gente fosse colocar o nosso sentimento na frente, nós não estaríamos hoje aqui. A gente estaria na nossa casa, ação à carne, deitado numa rede, esperando para tomar um banho de piscina. Mas nós estamos aqui, num calor desse, ainda de terra.
ouvindo um pastor preto pregar, falando de Jesus, falando de holocausto, falando de sacrifício. E você vai ver o pecador passando aí com os carros cheios de cerveja, indo para banho, para muito, e você está aqui. Se fosse por sentimento, a gente não estava aqui. Mas a gente precisa entender uma coisa: nós estamos aqui porque nós sabemos o tamanho do Deus a quem nós servimos. Hoje, você que faz a diferença. Eu me lembro exatamente quando eu era escravo de sentimento. Eu só fazia o que eu sentia. Isso é algo que Paulo chama de mimimice. É gente que só faz isso. É conhecido dentro da ciência. Você vê uma criança dessa aí, só faz o que gosta. Quando você coloca para fazer uma coisa que não gosta, não quer fazer. É da natureza carnal do ser humano fazer só o que gosta. Mas quando a gente amadurece, a gente descobre que a gente não faz só o que gosta, né? A gente descobre que para poder sustentar a família, você tem que sair e trabalhar muitas vezes no emprego que você não gosta. Mas lá está provendo o teu dinheiro e salário para pagar as contas. Aí você vai fazer o que gosta e o que não gosta. E isso sabe o que é? Maturidade. Assim é o crente. Ele não anda pelo que ele gosta porque ele já morreu. É Cristo que vive nele. O crente anda pela vontade soberana de Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver a palavra. E isso é chegar à maturidade. Mas voltando ao que eu queria falar, no Novo Testamento, agora nós somos a oferta, nós somos o holocausto, nós somos o sacrifício. E sabe de uma coisa também? Nós também somos o altar. Nós também somos o altar. Cada crente aqui, ele é um altar e ele também é a oferta. Deus não está atrás do nosso dinheiro, daquilo que a gente pode dar para Ele. Quando você vê Jesus conversando com aquela mulher samaritana está questionando a Deus uma coisa supérflua. Ele está dizendo: onde é que a gente tem que adorar? É lá ou aqui? E Jesus disse assim: isso não importa. O que importa não é o que tu faz para Deus. Porque me diz, o que você poderia dar para um Deus que já tem todas as coisas? O que é que tu pode dar para Deus? Se tudo que existe é dele. Diz, o que tu vai dar se tu acha que não, eu vou surpreender Deus agora? O que mesmo? Se ele sabe todas as coisas. O que tu acha que tu vai dar? Não, eu vou dar o meu carro aqui na obra de Deus. Aí tu pensa assim: eu vou surpreender Deus. Meu filho, Deus, ele deu a própria vida. Tu acha que um carro, tu acha mesmo que dá pouco? É bom, você abençoa a obra de Deus, faça, não tem problema nenhum. Mas se você acha que isso é que impressiona Deus, você está enganado. Isso não impressiona o Senhor. Basta você olhar para Saul. Eu rapidamente quero mostrar isso para você. Saul era um homem que uma vez ele inventou de oferecer um sacrifício. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra. Deus disse para ele: vai e mata os amalequitas e não deixa nada. Não traz os despojos, não mexe com nada. Ele foi lá, trouxe as ovelhas, trouxe o rei, Agar. Aí quando Samuel chegou, Deus falou com Samuel: eu já tenho rejeitado esse homem, tu está insistindo com ele. Aí Samuel vai lá: rapaz, tu fez o que Deus mandou? Aí ele mente: fiz. Tudo o que o Senhor mandou, eu fiz. Aí Samuel diz assim: e essa zoada de ovelha, de animal que eu estou ouvindo aqui? Ah não, olha como um homem perverso faz. O teu povo trouxe isso para oferecer em sacrifício ao teu Deus. Aí já ele se exclui.
Você vê a diferença, por exemplo, dele para Davi. Davi, quando pecou, e aí estava lá a morte, destruindo o povo. Aí Davi grita: não sou eu que sou culpado. E o anjo da morte se vira para ele e diz: esse aí não toca não, isso aí é meu. Mas você vê a postura de um líder de verdade? Ele não se exclui, não, ele se colocou no lugar, igualzinho o nosso Deus fez. Ele tomou o meu em seu lugar. A morte era para nós, mas não, ele não. Pode pegar em mim a morte. E sabe, por causa disso, irmão, nós já vencemos a morte, porque Cristo venceu a morte. A morte pode até pegar o teu corpo físico, mas a tua alma, ela nunca vai pegar. Nunca. O teu corpo, esse corpo material que vai ficar aqui mesmo, a morte pode até tocar, mas a tua alma, não. Jesus já venceu a morte. Mas o que eu estou falando nesse momento é exatamente isso. Irmão, ontem o pregador falou uma coisa exatamente. A santidade, quando você lembra que o animal era separado, então pegava um animal limpinho, branquinho, isso aí é processo de santificação. Você não escolhia qualquer animal, você escolhia um animal limpo, puro, com nenhum defeito, e levava. Isso é santificação. Aquele animal foi separado para poder ser oferecido ao Senhor. Assim somos nós. Nós nos separamos, nós não podemos chegar diante de Deus com mácula, nem ruga, nada. A gente tem que chegar diante de Deus alvos como a neve. E como é que eu faço isso? Através do sangue de Jesus Cristo. Aí você se torna alvo. Aí ao invés, quando o Pai olha para ti, você sabe o que ele vê? Ele vê o sangue de Jesus na sua vida. E aí a condenação passa. Então deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Deixa eu te dizer algo poderoso para mudar a tua vida. Você é a oferta ao Senhor. Quando você vem ao culto, você não dá esse dinheiro que você dá na salva. Você sabe o que ele é? Expiação. Aquilo não é oferta. A oferta é você. Mas aquele dinheiro te representa. Quando você está cantando aqui na igreja, a música não é oferta. Deus não ouve música. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não o que você pode dar, mas quem você é diante de Deus. Agora pense comigo. Aí os crentes de hoje são assim. Eles passam o dia todinho assistindo besteira. É o dia todinho assistindo besteira, vendo besteira na internet. Não sei o que, é confusão para lá. Aí chega na casa do Senhor, chega na igreja com a cara ruim, ou triste, ou desanimado. Não consegue dar uma glória a Deus, não consegue dar aleluia, não consegue fazer nada. E sabe o que é pior? Aí diz: não, eu quero sentir a presença de Deus. Como miserável que tu vai sentir a presença de Deus se a oferta não presta? Me diz como é que tu vai sentir a presença de Deus se a oferta não presta. Você lembra dos filhos de Caim e Abel? Eles ofereceram, cada um ofereceu ao Senhor uma oferta, não foi? Mas olha que Deus falou, olha que Deus fala para Caim. Caim, se tu fizeres bem, tu não serás rejeitado. Não é oferta, não é a comida, não é o dinheiro, é a tua vida. Tu pode chegar na igreja e dar R$1 milhão, mas se a tua vida tiver quebrada, a oferta é rejeitada. E é a hora que a gente precisa olhar para a gente. É a hora
que a gente precisa, irmão, a gente precisa acordar para. Você vem para a casa de Deus, você vem para a casa do Senhor e você vê, eu até falo isso muito lá na igreja dos irmãos. Às vezes você vê tem crente na igreja que ele entra calado e sai calado. Ele me diz uma palavra, eu tenho esse irmão. Aí quando eu for, a gente está reunido ali, que eles estão assistindo o jogo, o irmãozinho se transforma. Moço, ele vira pentecostal bravo, não é qualquer um não. Moço, aí o cara, eu fiquei impressionado, porque o cara pulava, levantava, vai! Ele só não xingou porque eu estava presente. E quando o gol sai, meu amigo, rapaz, você precisa ver a casa treme. Aí eu fiquei olhando assim, ele capaz se você desce para Deus do jeito que vocês dão pro diabo. Mas a pessoa, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo isso aí é visto diante de Deus. Aí a pessoa, o erro da geração de agora é que eles querem dar para Deus o que eles gostam de dar. E adoração não significa dar para Deus o que eu quero dar. Adoração significa dar para Deus aquilo que Ele diz na sua palavra que quer receber. Aleluia, aleluia. Tem muita gente que diz, não, vou dar aqui minha adoração para Deus, meu irmão. Você só dá, Deus recebe, é o que está escrito na Bíblia. Ele está dizendo, eu quero é isso de vocês. Davi, ele tinha um princípio poderoso. Ele dizia assim, eu não dou para Deus aquilo que não me custa. Tem que me custar algo. É por isso que o nome é oferta, porque a oferta ela é sacrificial. Quando você entrega a oferta, você está dando algo que você está arrancando de você. Aí a pessoa quer vir para a igreja, ela quer sentar e assistir culto. Você não veio para assistir o culto, você veio para ser o culto para Deus. Você não veio aqui para ver o louvor, você veio aqui para louvar a Deus com a sua vida. É você que é oferta. Enquanto a igreja não entender isso, sabe o que ela vai fazer? Ela vai vir para o teatro, ela não está vindo para a igreja, não está vindo cultuar. Ela vem assistir culto. E a gente precisa desconstruir essa ideia, porque ela é perversa. E você vê pessoas que não têm alegria para vir na casa do Senhor, mas têm alegria para ir para shopping. Não tem alegria para vir para cá, mas quando vai para um parque, para ir para uma praia, meu irmão fica igual o pinto no lixo. Porque você ainda não entendeu uma coisa. Quando nós estamos aqui, nós estamos entrando em relacionamento com o Senhor. Olha, para poder, o povo de Israel, para poder ter relacionamento com Deus, eles precisavam de um intercessor que era sacerdote. E sabe uma coisa? A nova aliança não precisa mais. Nessa nova aliança que nós temos com o Senhor, o pastor ele não é um intercessor entre você e Deus. O pastor é a ovelha como você, ele só tem mais responsabilidade. O pastor também está aqui buscando. Só que o pastor tem a responsabilidade de estar criando um ambiente para ajudar você. Mas você precisa entender uma coisa. Na nova aliança, você pode entrar, como já diz lá em João, na carta do apóstolo João, dizendo assim, olha, entrando com ousadia na presença do Senhor. Você pode entrar. Agora, quando você vê uma pessoa que ela não tem alegria para entrar na presença de Deus, é porque a oferta está com problema. É porque a oferta não está boa. Uma vez eu estava na igreja e eu me lembro de um pastor chegou assim do meu lado e estava
Os irmãos estavam louvando, pulando, correndo, sabe, dançando na presença de Deus, uma coisa maravilhosa. Aí o pastor chegou assim do meu lado e disse assim: pastor, esse povo é tudo na carne. Aí eu olhei assim para ele: tudo na carne com Jesus. Que a maior riqueza que você pode fazer é pegar a sua carne, que você dava antes lá para o mundo, e agora você faz ela pular para Jesus. Glória a Deus. Você faz ela saltar para Jesus. Porque tem gente aqui que pulava carnaval, né, irmão? Passava ela o dia todinho em pé pulando carnaval. Era ou não era? Aí vem para a casa de Deus, na hora que a gente diz: vamos levantar para louvar. Oh, meu Deus, levantar de novo. Meu Deus, aquele miserável passava a noite no baile, dançando igual um perdido. E chegava em casa alegre: foi bom demais. Aí tem uns que não vêm para a igreja. Não, rapaz, aí é ruim demais esse estudo. Pô, a gente pode levantar, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Manda levantar a mão, manda isso, manda aquilo, manda não sei o quê. Eu digo assim: rapaz. Aí conta um pouquinho do teu passado aqui, irmão, como é que era. É na hora que você vê. É a hora que você vê, irmão, se lá no mundo tu fazia para o diabo e para a carne, daquele jeito, o que é que tu não tem que fazer para Deus é melhor. E a pessoa é murmurando, é reclamando. Lá na congregação nossa, lá na Ebenezer, lá na Imperatriz. Aí estava lá no culto, aí o irmão louvando, disse: vamos levantar as nossas mãos, adorar a Deus. Aí o irmãozinho baixou a mão e disse assim: vai ficar mandando a gente fazer as coisas. Eu faço o que eu quiser. Aí o miserável saiu, né? Aí quando ele estava indo na rua assim, aí o vagabundo com a arma chegou: levanta a mão, vagabundo, levanta! Aí levantou. Aí quando ele levantou a mão, o Espírito Santo falou na mente dele: rapaz, lá na igreja era de graça. Você sabe o que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de falta de irreverência. O que é isso? Na hora da oração, o irmão está lendo a Bíblia. Então, na hora de ler a Bíblia, o irmão quer dobrar o joelho para orar. Não tem reverência ao que está acontecendo naquele momento. Então, no momento do louvor, aí o pessoal, o grupo de louvor, às vezes chama: não, vamos ficar em pé. Irmão, levante dando glória a Deus, porque você tem perna para andar. Levanta, porque no dia que tu não puder mais levantar, tu vai pedir para Deus: oh, mas eu tenho saudade de poder ficar em pé adorando meu Deus. Por que não faz agora? Irmão, eu tenho uma indignação contra isso, eu não tenho ideia. Eu até falo, às vezes, falei na igreja: irmão, por mim Deus já tinha matado esse povo todo, esse povo assim. Porque é uma severa com esse camarada que foi lavado no sangue do Cordeiro, vai morar no céu, ainda tem coragem de ficar mendigando essas coisas. É coisa da gente parar e dizer assim: que oferta tem sido eu para o Senhor? Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba, mas você é privilegiado. A gente está pregando o Evangelho no mundo o tempo todo, e um bocado de gente não consegue ouvir. Vocês sabem disso? Mas você conseguiu entender. Você sabe por quê? Porque quem faz a gente entender o Evangelho é Cristo. Aleluia. Se você está ouvindo aqui essa palavra e está entendendo, você sabe quem está fazendo isso na sua vida? É Cristo através do Espírito Santo. Glória. Jesus, quando propôs a parábola do semeador, os discípulos chegaram para ele e disseram assim: Jesus, por que tu está falando em parábola? Aí Jesus disse assim: para que esses aí não escutem. A vocês é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não.
você é eleito desde a fundação do mundo. Significa que você foi escolhido por Deus. Porque tem gente que vai vir para essa igreja, vai caminhar a vida inteirinha e não vai ouvir nada. O pecador, você pode botar som, pregar na rua, falar, milagre vai acontecer e ele não vai ver e nem ouvir. Mas quem Deus escolheu, porque o nosso Deus, eu vou dizer isso aqui para você, o nosso Deus não perde para ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai perder nenhum dos seus. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente tem a sensação, meu Deus está perdendo para o diabo. Não tira isso da sua cabeça. Quem é de Deus, nenhum vai se perder. Nenhum. Quem é do Senhor, Ele não perde um. Nosso Deus não perde batalha. Se você está achando que vai, não. Nós aqui, nós somos instrumento de Deus. A gente não sabe quem vai se salvar. É por isso que a gente semeia a palavra sem saber de nada. A gente só semeia. Quando menos imagina, a pessoa está entrando na casa de Deus. A gente só semeia, irmão. Quem salva é Jesus. Se ele não abrir o entendimento, não vai entender muito. Então deixa eu te falar isso, para você entender. Você é privilegiado. A Bíblia diz: você é mais do que vencedor. Se você ouve a palavra de Deus e entende, é porque o Senhor te escolheu. Então deixa eu te falar, é você o sacrifício. É você. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero que você ore comigo, mas sabe como? Entendendo que você é o sacrifício. Entendendo a luz da palavra, olha, Senhor, eu sou o sacrifício para ti. A minha vida toda é para ti. As minhas emoções, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo glorifica a minha vida profissional. Você acha que é você que coloca comida na tua casa? Quem coloca comida na tua casa é o Senhor. Glória a Deus. Você não trabalha, deixa eu trabalhar ali, que se eu não trabalhar, eu não como. Não fale isso nunca não. Fale não. Diga assim, olha, eu dependo do Senhor. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas que edifica. Glória a Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Ele, inútil vos será levantar de madrugada. Quando você trabalha, sabe para quê? Para glorificar a Deus. Aleluia. Mas quem te sustenta e coloca a comida na tua casa é o Senhor. Não andeis ansiosos acerca do que vocês vão comer, vestir ou beber, porque o Senhor provê todas essas coisas para você. Aleluia, Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele diz, não é as demais não. A Bíblia diz, e estas coisas que eu acabei de falar, roupa, vestido, roupa, comida e beber, não vai te faltar. Glória. Não vai te faltar. Porque o Senhor cuida de nós. Olhe para você, olhe como igreja, vem aqui. Aqui todo mundo está andando vestido, já tomou café da manhã e vai daqui a pouco comer o almoço. A casa aqui do irmão é churrasco. Né? Deixa eu falar uma coisa, você pensa, olha para cá, o brasileiro, nós aqui do Nordeste, a gente come carne todo dia. Todo santo dia nós comemos carne. Pode ser pobre, macaco. Nós comemos carne todo dia. Todo santo dia nós estamos comendo a carne. E a gente ainda diz assim, não aguento mais comer galinha, estou para virar frango. Aí vai e compra a carnezinha de boi, assa, compra. Quando não tem a carne, ainda tem a outra proteína, come ovo. Uma riqueza demais comer um ovinho fritinho com arroz, bem temperado. Não é? Você é um crente, agora mesmo, aí você pensa que na Europa o povo come carne
carne todo dia. Sabe quanto é um quilo de carne na Europa? Equivale a mais de R$100 aqui no Brasil. Você pensa que eles comem carne todo dia? Não é não. Você pensa nos Estados Unidos, o povo come bem. Tem gente lá que o almoço dele é um pão com a salsicha dentro. Morando na maior potência mundial. Você pensa que é assim? E você está aqui. Veja o quanto Deus é bom com a gente. Você acha mesmo que é você, é Deus cuidando de você. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos irmãos têm casa própria aqui? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Você gosta de gente com casa própria. E ainda reclama. Ainda reclama. Você imagina uma riqueza dessa? Irmão, Deus está cuidando de você ou não está? Glória a Deus. Deus cuida de você. Então deixa eu te falar. Não é você que te sustenta. É o Senhor que cuida de você. Agora Ele vai usar você mesmo para trabalhar e ganhar dinheiro. Ele vai usar e vai te dar capacidade. Ele vai fazer você ver coisas que às vezes ninguém está vendo. Aquela casinha que você olhou e ninguém dava valor, você foi lá. E hoje é uma casona que Deus colocou na tua mão. Você sabe por quê? Porque Deus cuida. Glória. Agora você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Eu quero encerrar orando. Eu queria fazer um desafio para você. Eu queria fazer um desafio para você essa manhã. A gente encerrar no altar do Senhor aqui. Você declarando para Deus. Eu queria chamar você para você dizer assim, pastor, Deus, eu entendi a tua palavra. E a partir de hoje eu vou me comportar como uma oferta a ti. Eu vou me comportar. Eu vou entender que a oferta, ela não se escolhe, ela é escolhida. A oferta, ela não diz como é que ela vai fazer. Ela não diz, não, eu vou ser oferta desse jeito. Não, ela só é oferta. A gente só sai botando ela no lugar, do jeito que a gente... Então deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te fazer esse convite. De você vir até a frente. Eu quero orar, a gente orar por você. Você fazendo esse reconhecimento diante de Deus. Dizendo, Deus, eu quero ser a oferta do jeito que o Senhor quer receber. Eu vou pedir para o menino na guitarra, só a guitarra mesmo, só para a gente fazer isso. Eu quero ser o momento de você fazer essa entrega da sua vida ao Senhor. Pode chegar mais à frente, irmão, se possível, tá? Quem mais quiser vir, seja essa oferta ao Senhor. Você mesmo. Você mesmo vai abrir mão de você mesmo. Dizer, Deus, eu estou aqui diante de ti. Oh, Espírito Santo. E sabe de uma coisa? O Senhor vai te tocar aqui nesse lugar. Vai tocar a tua vida. Oh, Espírito Santo. Vai tocar você. Você será cheio do Espírito Santo. Uma presença poderosa do Senhor que já habita em você, não vai vir sobre você, já habita em você. Ele vai apenas te encher de dentro para fora. Ele vai renovar a tua vida agora, porque você é o altar, mas também é a oferta. O Espírito Santo de Deus. Você que está na frente, eu queria que você colocasse as suas mãos assim, na posição de receber, porque você também vai, mas também vai receber.
Oh Deus, tu és grande, grande, grande. E eu queria que você fizesse a sua oração primeiro. Você que nunca falou em línguas estranhas, hoje o Senhor te enche agora para você falar em outras línguas. Oh Espírito Santo. Estar assentado, oh Deus, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra.
milagre, a manifestação da glória de Deus. Você verá nos mínimos detalhes do teu viver a glória de Deus. Lembre-se, quando os feitos regulares do nosso caminhar natural, você observar a presença de Deus, o agir de Deus, lembre-se que é porque você entendeu e decidiu ser oferta ao Senhor. Então nós entendemos agora qual é o que significa dar o melhor da oferta a Deus. Porque a oferta somos nós. Deus é melhor para o nosso Deus. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes conosco. Foi maravilhoso, foi poderoso. E à noite temos mais. Às 18h30 estaremos aqui celebrando ao Senhor, porque Ele é bom. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor presidente encontra-se conosco aqui na casa. Já vou passar o trabalho a ele, em nome de Jesus. Ele vai fazer as considerações que julgar necessário. Nós vamos estar encerrando o trabalho hoje pela manhã. Se pudesse ficar aqui até direto logo, Aí nós vamos comer churrasco lá com o Roberto. Nós vamos às nossas áreas almoçar, e mais tarde nós estaremos aqui.